No ar, galera! Começando agora uma super mega live, hoje especial, ao som, lógico, uma convidada especial, uma fina música. Garota de Ipanema escolhida pela Tati Hades, escolheu a nossa música aqui antes de nós entrarmos. E hoje a live vai ser incrível, narcisismo e borderline. E aí? Semelhanças, diferenças, como é que a gente faz aí para entender esse transtorno de personalidade, ao som de Bossa Nova, Vinícius e Tom Jobim. Quem estiver entrando aí já dá um oi para mim. Boa noite, Tati Hades, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Bom te ver de novo, né? Então, Tudo e aí como é que ótimo. está? Gente, deixa eu apresentar a Tati. Quem não conhece a Tati Hades hoje é uma referência no Brasil sobre relacionamentos tóxicos, relacionamento narcisista, sobre borderline. A Tati é uma escritora, né? Ela tem alguns livros como Hades, Homens que Amam Demais, que é um livro que eu li, muito bom. Um outro livro chamado Criança Interrompida. E como é que é mesmo, Tati? Desculpa aqui, eu anotei, mas Criança não... Interrompida, Adulto Borderline. Adulto Borderline, Escrava de Eros, Deus no Divã e Sala de Espera. Boa noite, Tati Hades. Muito bom, prazer incrível ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, Sérgio. Prazer é meu. Obrigada, viu? Certo, gente. Vamos lá, vamos ver quem está chegando aqui. Deixa eu só entrar aqui no meu canal. Vamos ver quem está chegando aqui. Já vai dando boa noite, dizendo de onde está vindo. Olha aí, Tati, 23 pessoas aí chegando. Bacana. Vamos lá, vamos ver quem chegou. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Chegando para essa live hoje, Nora, oi. A Nora, poxa, estava demorando para entrar. Meu Deus, atrasamos 3 minutos. Cíntia, boa noite. Aninha, boa noite. Eu vou contar, estávamos falando de religião. Verdade, conversando sobre Não vão religião. saber o quê. Foi super legal. Vamos lá, chegando aqui, Aninha. Ana Luísa, oi. Lau, oi. Cíntia, oi. Bibiana, boa noite. Vamos lá ver, galera, tá chegando aí. Diz onde vocês estão chegando aí, gente, para essa super live. Vamos lá. A Lívia aqui de Santa Catarina, Aninha de Floripa, Sérgio, a Geórgia Farias de Valparaíso. Olha que legal. Geórgia, boa noite. Mônica Rodrigues, boa noite. A Ana, sabe com saudade das lives, estamos de volta. Carla do Rio de Janeiro. Ana, boa noite. Boa noite aqui também. Serra do Navio, Amapá, Renata. Oi, Renata, que prazer falar com vocês. Curitiba, tá frio aí? Tá frio aqui em São Paulo também, viu? Aqui em São Paulo tá frio. Vamos lá, boa noite para todo mundo, gente, boa noite. Eu quero mandar um boa noite especial para Karina Rubio. Um beijo para você, meus olhos verdes mais lindos, tá? Um grande beijo. E vamos lá, Tati, vamos dar início aí à nossa live. Quem tiver pergunta, pessoal, eu vou pedir uma gentileza que me põe aí hashtag, tá? Hashtag e a pergunta, tá? Para a gente poder organizar melhor aqui, tá? E poder aí estar respondendo todo mundo. Quem quiser perguntar sobre semelhanças, diferenças, curiosidades sobre narcisistas e borderline, só fazer e só mandar para a gente aqui o bate-papo meu com a Tati Hades, beleza? Vamos dar início. Tati, olha só, vamos lá. Hoje muito se fala sobre essa questão do transtorno de personalidade e há aí um grupo de psicólogos, de profissionais da mente que discordam que o borderline esteja catalogado pelo DSM-5 como transtorno de personalidade, né? Que estão lá psicopatas, sociopatas, narcisistas, histriônicos e os borderline, justamente porque o borderline ele tem uma capacidade de autoanálise, ele sabe, ele entende,
ele tem uma consciência realmente de que ele tem uma dor, que ele tem um problema, que ele sofre, e ele quer mudar, né? Diferente do psicopata, sociopata, narcisista e de histriônicos, de uma maneira geral, que não trazem essa autoconsciência, o border traz. O border vai para terapia, o border busca ajuda, o border toma remédio. Ele tem essa consciência realmente de que ele sofre. Então, esses profissionais querem tirar o border de catalogados como transtorno de personalidade para colocar como doenças, como uma doença emocional, como depressão, ansiedade, pânico e tudo mais. E aí, Tati Hades, você que já trata borderlines há muitos anos e já, inclusive, catalogou cura de border através do seu método. É uma polêmica isso. Primeiro, assim, eu acho interessante, Sérgio, a gente deixar claro que realmente o border não tem nada de psicopata, ao contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu nunca disse isso. Sim, por favor, né? Então, tudo que o border, gente, se a gente imaginar, são pessoas extremamente sensíveis, tão sensíveis que não conseguem lidar com essa sensibilidade, né? Então, se a gente recebe uma crítica e vem de uma forma, para eles vai vir 10 vezes mais forte, né? Uma separação amorosa, uma sensação de abandono, enfim, é totalmente diferente do psicopata, né? Então, eu tiraria, sim, com certeza, já tirei dessa lista, não considero, mas o que eu não mudaria? Eu continuo acreditando, que eu acho que é mais polêmico ainda, eu continuo vendo como um transtorno de personalidade, mas transtorno de personalidade que eu acredito na cura desse transtorno de personalidade, apesar do crônico ser usado para o transtorno de personalidade, né? Então é aí que entra um pouco a minha polêmica em relação ao borderline, porque eu realmente tenho. E, Sérgio, eu gostaria de deixar claro que, assim, eu tenho 10 casos de cura. Quando eu falo cura, não é remissão, tá? Eu tenho muitos pacientes que estão com remissão, mas eu tenho esses 10 casos de cura, mas eu atendo border há 10 anos. Oi? Travou o vídeo então, aí da eu Tati. chamo essa técnica de método costura. Ô, Tati, você vai precisar... Tá Oi, tá me ouvindo? Você vai precisar voltar um pouquinho aí, porque deu uma travada no seu vídeo. Tô te ouvindo. Você vai precisar voltar um pouquinho, que você falou sobre a questão de cura e remissão. E aí eu perguntei para você qual é a diferença técnica entre cura e remissão, só para o pessoal saber aí. Seu som sumiu, Tati. Gente, remissão de sintomas é quando você tem... Voltou? Voltou, vamos lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, vamos lá. Então, você tem características num quadro, né, de um transtorno de personalidade, você vai ter características muito típicas, né? Então, por exemplo, no border você tem uma impulsividade muito grande, uma sensação de vazio crônico, um medo persistente de abandono e rejeição, uma autoestima muito baixa, né? E principalmente, o que eu acho que é o ponto principal, inclusive para um diagnóstico que tem que ser muito bem feito, né? É essa falta, Sérgio, de percepção do próprio self, de quem eu sou, né? Exato. Então, eu não sei quem eu sou, e isso é o que mais, é onde a gente mais percebe que, eu acho que isso seria o principal do quadro, né? Quando a gente trabalha um transtorno de personalidade, e você percebe que tudo isso vai caindo, né? A impulsividade, as crises, as compulsões, que também são muito fortes. Exatamente. A oscilação de humor... A oscilação de humor é gigantesca. E tudo isso, por quê? Porque existe esse enorme vazio, que eu costumo sempre falar para os meus pacientes,
que, na verdade, esse vazio que eles sentem, ele está cheio de coisas, né? Como ele não consegue identificar de forma correta os sentimentos que ele vem guardando desde criança, então esses sentimentos se tornam realmente um enorme vazio, certo? Então, trabalhando esse vazio, a gente vai diminuindo todos os sintomas, e aí você tem uma remissão, uma queda. Remissão seria uma queda de características típicas desse transtorno. Entendi. Quando você fala em cura, você está falando não de uma remissão, não só de uma remissão, mas de uma descoberta nova, de uma identidade desse quem eu sou, aonde não entra mais a possibilidade da outra identidade, tá? E aí eu estou falando de casos que eu tenho de 7 anos da pessoa realmente tá realmente com a cura e sem a volta dos sintomas, 5 anos, 3 anos. Então, assim, e a gente sabe, né? Quem trabalha com isso percebe quando é um quadro onde existe uma remissão, que pode voltar, né? Quer dizer, essa pessoa pode ficar em remissão durante um tempo e voltar. No período de remissão, Tati, ele ainda precisa tomar psicotrópico ou não? Olha, quando a gente fala em transtorno de personalidade, que é muito interessante, Sérgio, no Border, todos chegam do psiquiatra com diversos medicamentos, né? Então, geralmente, é muito aconselhado, até no início, um antipsicótico e o antidepressivo também, né? E o estabilizador de humor. Mas o que é que isso vai fazer para o borderline? Ele vai, na verdade, acalmar os sintomas, né? E não a causa, não trata a causa. Exatamente. Essa é a grande questão do psicotrópico, é sempre o sintoma e não a causa. Exatamente, justamente por ser, aí entra na sua pergunta inicial, né? Justamente por ser um transtorno de personalidade, é que é preciso esse bate e volta, né? Esse falar, esse se redescobrir, né? E aí o que eu acho muito bacana, Sérgio, esses casos que eu te falo de cura, essas pessoas estão zero medicadas. Ok. Todas foram largando, na verdade. E o que eu acho mais interessante também é que hoje em dia elas estão muito mais maduras do que uma pessoa que não é border, porque ela teve um processo tão forte, tão intrínseco, né? Desse quem eu sou e dessa descoberta, que hoje elas lidam muito bem com relacionamentos, de forma muito adulta, muito madura, com as pessoas, com situações de estresse, né? Então, por aí você vai vendo realmente que é uma identidade que está muito fortificada. Então, eu acho que a polêmica nasce aí, né? Sérgio, eu vou te falar uma coisa. Como é que eu vi isso, né? Eu tive um processo de luto muito grande, muito pesado para mim, que foi a perda do meu pai, né? Nessa época, eu lembro que eu sentia uma dor tão grande, e eu já trabalhava com border diariamente, né? 90% do seu pai. Eu tive um processo de melancolia, que Freud chamaria de melancolia, né? Eu tive realmente esse processo de ir junto e não conseguir. Tati, o seu som está sumindo. Me enxergar Alô, Tati? Oi? Tá me Oi? ouvindo, Tati? Tô Eu te não sei. ouvindo. Tá chovendo aí no Morumbi ou não? O que aconteceu? Olá, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo ou me vendo. Eu acho que caiu a conexão da Tati. Você tá aí, Tati?
Pronto, caiu a conexão da Tati. Vamos ver se a Tati entra novamente aqui com a gente. Já já ela volta. Tá ventando e tá chovendo aqui em São Paulo, gente. Então, muito provavelmente, ela deve estar com algum problema na conexão lá. Vamos aguardar um pouquinho aí, porque a Tati já deve estar voltando. Tá bom? Por isso, vamos lá, vamos tocando aqui. A Tati estava falando justamente essa questão do border, como que nós podemos tratar essa questão aí, entendendo um pouquinho sobre o borderline. Então, dá para ver o Sérgio. Pois é, caiu aí a conexão da Tati, tá? Mas vamos lá, gente, vamos tocando a live aqui. Travou tudo. Vocês estão aí me vendo? Se vocês estiverem me vendo, dá um sim para mim. Dá um vento aqui que você não tem noção. Então, eu acho que deve ter caído a conexão da Tati lá em São Paulo. Vamos ver aqui. Oi, Sérgio. Oi, Tati, voltou? Voltei. Tá ventando muito aí? Aqui tá um pouquinho, mas eu tô conectada aqui, que estranho. A sua também tá... Aqui tá um ventão danado. Bom, vamos lá, vamos ver se vai agora. Até onde vocês ouviram? Só para eu me... Isso, vamos lá. Você estava falando sobre a questão do luto que você passou pelo período de melancolia. Isso. Aí eu tive uma das maiores dores, eu acho que eu realmente já senti, né? Eu passei por essa melancolia e eu sinto realmente a dor do border aí nesse momento. Eu falo, é isso. Essa descrição que antes vinha para mim como, né? Essa dor insuportável eu consigo sentir. E aí é interessante porque eu realmente mergulho a fundo, né? E eu tenho, nessa época, o primeiro caso realmente de cura, né? Essa pessoa está curada há 7 anos. Tá, né? E aí o que te fez, então, não foi tratar, vamos colocar aqui, não foi olhar a pessoa como alguém que carrega um transtorno de personalidade, mas alguém que traz uma melancolia, que traz um vazio existencial, é isso? Exato. Você sabe o que eu aprendi muito, Sérgio, com a psicanálise, com a vida, né? Mas principalmente com essa nossa profissão de troca. Eu aprendi que sim, é importante que a gente tenha conhecimento, sim, claro. É importante que a gente saiba as técnicas, mas o que eu acho mais importante é que a gente tenha um olhar sincero no olhar do outro. Esse entendimento, quando a gente tem esse raio-x com o ser humano, e esse entendimento e esse amor realmente pelo que você está fazendo, né? Eu acho que a técnica se torna só uma ajudinha, né? Porque é esse mergulho realmente, e eu tenho uma mente, Sérgio, muito desafiadora. Eu não gosto da palavra crônica, eu não gosto de ficar naquilo que me foi dito em faculdade, em livros, né, na escola, parar por aqui. Então, se eu leio que é crônico, eu tenho que acreditar que é crônico. Não, a minha mente ela é muito rápida no sentido de eu quero desafiar, então. Eu também acho. Né? A neurociência vai chamar isso de neuroplasticidade. O cérebro está sempre pronto a mudar e a se renovar. Não, como eu vejo, se eu consigo mudar a gente chama aqui na sabedoria emocional, Tati, não de paciente, porque nós não acreditamos que é doente, nós chamamos de interagente, são pessoas que nós interagimos. Legal. Eu troquei até esse termo. Né? Legal. E a minha grande questão, agora a gente até entra aqui no tema da live, é mudar o ponto de vista do meu interagente. O meu interagente, ele chega vendo a vida de uma maneira, e quando eu digo para ele que ele tem, no caso do border, um transtorno de personalidade, já selei o destino dessa pessoa. Exato, e você sabe, Sérgio, que o que mais assusta eles é que eles vêm no consultório, assim, fadados ao fracasso, porque eles sentam já falando assim, olha, eu já sei que não tem cura, tô vindo de 20 psiquiatras, já tentei tudo que é tipo de tratamento, tenho transtorno borderline, sei que não tem cura, mas será que eu vou conseguir melhorar, né? Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é a pessoa acreditar que sim, que tem.
A gente vai vasculhar, a gente vai entender, Sérgio, nesse processo, a raiz, aonde que foi esse corte dessa identidade que foi perdida. E a gente tem como chegar, né? E eu sempre falo para eles que eu sou só um instrumento ali que vai estar cutucando o inconsciente deles, porque eles são os maiores vencedores, os maiores guerreiros, porque eles chegam com uma sede de necessidade de saúde e de realmente de cura. Então, são eles que se permitem essa cura. Exatamente. Né? Igual, por exemplo, quando eu pego pessoas que chegam com quadro de depressão e elas falam para mim a questão dos sintomas e tudo mais, eu falo assim, olho bem sério, eu falo assim, aqui isso não é depressão, não. A pessoa, não, quer dizer, eu já tirei ela da condição. Porque ela já chega, eu sou depressivo. Igual a pessoa, ele já assume a doença, ele já coloca a doença, depressão, na sua personalidade. Tornou-se, ele se tornou a depressão. Não, peraí. Igual eu vejo essa questão do borderline, as pessoas falando assim, eu sou border, né? Então assume essa identidade do transtorno, dos sintomas, do sofrimento, como algo que se torna aí até natural para a vida, e não é. E nós, como terapeutas, nós temos que ir contra isso. Exatamente. Então, por isso que eu acho que existem... A gente que trabalha com saúde mental, é claro que eu sei que existem condições, existem transtornos, existem doenças que ainda são crônicas, né? Mas eu acredito, sim, que muitas que são ditas como crônicas não são, né? E é claro, Sérgio, que eu estou falando aqui ainda de uma parcela pequena, a gente está ainda caminhando, né? E a minha luta é deixar essa pesquisa, realmente esse meu registro, para que outras pessoas vejam e até melhorem isso, claro, né? Que fale, olha, opa, vi aqui, quem sabe a gente pode fazer isso, porque eu acho que é assim que a gente chega lá, né? Todo mundo junto, se unindo e não brigando, né? Exatamente. Eu acho que eu sou um apaixonado pela mente humana, pelo cérebro humano e pela renovação da mente, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos que viver pela renovação da nossa mente. Falou isso há 2000 anos atrás. Então, eu não posso aceitar que a pessoa viva no sofrimento e faça com ela apenas uma terapia de consolo, vamos dizer assim. Exato, de maquiagem, né? Maquiagem, né? Você vem, conta como foi sua semana, paga a sua consulta e legal, semana que vem a gente se vê. Exato. Não, eu trabalho com transformação. E aí vem, agora a gente entrando dentro do tema hoje, e muitas pessoas me perguntam, Tati, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela também pode ter um transtorno de personalidade borderline? Não, é diferente. Diferente é o seguinte, gente, eu acho interessante explicar que todos nós temos o narcisismo. Ele faz parte da nossa constituição. E né? É saudável. E é saudável, isso que as pessoas não sabem, exatamente. Então, para a gente entender o narcisismo, aqui eu vou dar uma visão mais psicanalítica, tá, Sérgio? Eu acho interessante a gente pensar sempre numa questão de imagem, né? Uma identificação dessa imagem, e eu preciso ter uma sustentação dessa imagem também. Então, o que eu estou falando aqui, né? O narcisista, ele se depara com uma imagem, ele projeta, ele se identifica com uma imagem, essa imagem pode ser, e aí entra o que muita gente não sabe, ou uma imagem muito glamurosa, muito pavão, ou uma imagem extremamente derrotada. Né? E eu sustento essa imagem e eu me mostro assim para os outros. Porque o que é o narcisismo? O narcisismo é eu precisar mostrar para o outro e o olhar do outro precisa me comprovar que eu sou assim. Então, ele é um jogo de espelhos o tempo todo, né? Então, por que eu falei isso? Quando a gente fala dessa imagem muito perdedora, muito fracassada, é o que você falou do depressivo, é aquela pessoa que já se coloca na vida nessa posição,
né? O border, ele tá nessa ponta, ele já se sente uma pessoa que é incapaz, que é fracassado, que não vai conseguir. Então, ele se torna muito perfeccionista, com ele muito sofre medo, mais ainda. e sofre mais ainda, né? Muito medo de agir, muito medo de que não dê certo, então, com muita ansiedade, né? Então, é importante saber desse split, né? Que existem esses dois polos aonde o narcisismo vai transitar, né? E é interessante a gente pensar o seguinte: existe um certo narcisismo no border? Sim, existe um narcisismo no border, mas é totalmente diferente do transtorno de personalidade narcisista. Tá, cortou aqui de novo. Tati, cortou Que aqui aí, isso quando agora. é Vamos lá. personalidade. Opa, voltou? Voltou, vamos lá. Então, o que eu estava falando, Sérgio, claro que existe um lado narcísico no border, certo? Mas é totalmente diferente de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. A pessoa Sim. que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela está num ponto tamanho de necessidade de aprovação do outro, que na verdade ela se torna realmente um explorador do outro. Aí a gente já entra realmente nessa questão do espelho, aonde esse espelho, se ele não me confirmar o tempo todo, né, que eu sou bom o suficiente, eu não vou suportar. Tá? Exatamente. E, Sérgio, eu acho importante falar também, que as pessoas não sabem, que o narcisista geralmente é muito depressivo, tá? Não é aquela imagem que as pessoas escutam e veem ou leem, às vezes, de um cara ou uma mulher que fazem academia 10 horas por dia e são maravilhosos, e sentem os melhores do mundo e não sofrem e são extremamente maldosos. Claro que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista vai acabar sendo maldoso, sim, com o outro, porque ele vai sugar o outro, ele vai tirar do outro, né? Ele vai tirar porque ele precisa ter isso do outro. Se ele não tira do outro, ele não é ninguém, né? Então a maldade vem nesse sentido, né? E, Como na verdade, ele consequência. precisa tirar do outro para aplacar esse vazio interior. Exatamente, exatamente. Então, esses dois polos são narcisistas, né? Então, O antidepressivo para o narcisista é o suprimento. sim. Né? Então, é muito confundido, né, Sérgio, quando a gente fala borderline ou outros transtornos de personalidade também, mesmo antissocial, histriônico, né? Isso. Com o narcisista, né? É importante a gente saber separar realmente para entender. Às vezes, gente, são detalhes tão pequenos, mas que a gente vai pegando, né, para conseguir diferenciar, por exemplo, um transtorno histriônico do borderline, de um transtorno esquizoide, esquizotípico, Isso. paranoide, enfim, é muita coisa. E nossa espécie é muito complexa, né, Sérgio? É muito complexo, muito mesmo. Deixa eu só mandar um abraço aqui, olha. Silvia Cali chegou. Karina Rubio, meu amor, os olhos verdes mais lindos, chegou aqui. Tati, você tem que conhecer a mulher mais linda desse mundo. Conhecerei. A Silvia colocou aqui uma pergunta. Depressão tem cura ou depende do tipo de depressão ou depende do caso de cada pessoa? O que você acha? Tá, quando a gente fala em depressão, graças a Deus, hoje eu diria que sim, tem cura, mas existem dois tipos, tá? A gente tem uma depressão endógena. O que é isso, a endógena? A endógena é uma depressão química, é uma depressão que aí a gente usa essa palavra que eu odeio, que é a crônica, né? Mas, hoje em dia, com os antidepressivos que a gente tem, essa pessoa tomando esses remédios, ela tem uma vida totalmente normal, tá? E existe um outro tipo de depressão que é exógena. O que é exógena? É aquilo que vem de fora.
Então, é uma depressão que eu tenho, às vezes, por um luto, por uma tristeza, por um final de um relacionamento, né? É algo que eu passei que me deixou deprimido durante um determinado momento. Ok? Isso não é uma química minha, é uma condição minha química, tá? Mas essa também vai exigir remédios antidepressivos e certamente ela vai ser curada, tá? Mas hoje em dia temos, assim, para depressão, eu acho que a gente tem muita ajuda, né? E a gente pode até marcar depois, Tati, uma conversa melhor sobre depressão. E agora a gente vai até falar um pouquinho sobre relacionamentos. Mas o que eu vejo a questão de depressão hoje, só para a gente ventilar alguma coisa, que é essa cultura do não sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento que eu tenho, as pessoas já acham que é depressão, já começam a tomar cetralina, já começa. E é apenas uma crise, uma depressão, aliás, uma tristeza. Uma tristeza. Isso está gerando uma geração sem resiliência, que trata a tristeza, que é um sentimento saudável, por incrível que pareça. Sim, sim. Tristeza é saudável, porque a tristeza... Alerta, né, também. Medo, tristeza, são alertas, né? São alertas, né? Quando você está triste, a mente te coloca em estado de tristeza para que você reflita melhor. Então, ela te isola para que você possa refletir e renovar as suas forças. E só que hoje nós vemos essa cultura narcisista, vamos dizer assim, eu não posso sofrer, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar. E se eu tenho uma tristeza por algum motivo, eu já sou um doente e não alguém que está passando por um momento difícil. Exato. É interessante que você falou isso, Sérgio. Até para voltar à questão do borderline, eu até fiz um vídeo, o meu último vídeo no canal, que eu falo, até comentei com você, borderline ou borderlike, né? Isso. Ou jeitão borderline. Então, gente, não se diagnostiquem como borderline se vocês são intensos ou sofrem muito com paixões, são pessoas que sentem tudo ao extremo, vocês podem ser pessoas extremamente sensíveis, né? Não significa que vocês que tenham o transtorno borderline, tá? É preciso um especialista, alguém que entenda realmente para estar fazendo esse diagnóstico. Eu vejo muito autodiagnóstico de borderline. Eu sou borderline, né? Porque... Não, eu sou border. Eu sou border. Sim, como se fosse uma marca de roupa, como se fosse um time de futebol. Eu sou border, partido político. Sim, você sabe que eu já recebi algumas pessoas no consultório querendo ser border. Eu falo para elas, se vocês tivessem noção do sofrimento que essas pessoas passam, vocês não iam estar... É impressionante, assim, parece que você fala, olha, você não é... Não, mas eu sou. Não, você não é, né? Vamos tratar essa intensidade, essa... Então, é muito perigoso. Eu acho que... Inclusive, quem tem o transtorno, né, Tati, tem vergonha de dizer que tem. Exato. E se ele tem um sintoma da automutilação, normalmente ele faz tatuagens, ou ele anda com camisas longas para ninguém ver. Então, exatamente. Ele não tem essa... Ninguém vai andar com banha. É diferente do histriônico, que tem essa necessidade de mostrar. O border, não, ele se envergonha e o fato, quando ele é descoberto, isso acaba gerando mais dor, mais sofrimento, mais vazio e mais problemas. Exatamente. O border, ele vai ter, inclusive, uma necessidade de isolamento, porque, né, ele está tão machucado que ele precisa se isolar. O histriônico, geralmente as mulheres, né, é uma porcentagem pequena nos homens, mas é um jeitão muito borderline, né? A gente pode também, tem que tomar cuidado aí nesse diagnóstico, porque tem um jeitão intenso, mas é um jeitão teatral, né? É um jeitão... mostrar aumentar um sofrimento que eu estou tendo de fato. Né? Eu vi uma definição que é a seguinte: o border, diferença border e histriônico. O border sofre em silêncio e sozinho. O histriônico tem que estar no palco. Perfeito, exatamente. Ele precisa mostrar esse sofrimento a qualquer custo, né? O histriônico, ele é
Ele precisa ser o protagonista, né? É. E como que é, Tati, a diferença do narcisista e do borderline dentro de uma relação amorosa? A diferença da pessoa que tem o transtorno, né, de personalidade narcisista, é que ela vai, na verdade, ela tem um tipo de necessidade de tirar do outro para se sentir melhor. No caso do border, essa necessidade não é de tirar do outro, não é humilhar o outro para que eu me sinta melhor. A necessidade do border é carinho, carinho, carinho. Você precisa me demonstrar mais. Aí a pessoa vai lá e demonstra X, mas ele quer X ao quadrado, porque para ele não chega como suficiente, né? Não é esse outro. Na verdade, eu diria que o narcisista está nessa ponta aqui, do pavão, né? E o border está na ponta do eu não sirvo para nada. Então, por que essa pessoa vai me amar? Já que eu sou tão ruim assim. Eles falam muito isso, né? Então, não há uma escolha, por exemplo, de um parceiro, Sérgio. Eles se envolvem com pessoas extremamente complicadas, realmente pessoas, assim... Na verdade, eles são escolhidos, né? Eles não escolhem, eles não têm esse filtro. Eles querem alguém, né, para preencher esse vazio. Então, a necessidade do border com o outro é preencher esse vazio, né? Essa sensação de vazio crônico que eles têm. No narcisista, é uma necessidade de tirar do outro e de deixar o outro para baixo para que ele se sinta para cima. Então, eu diria que esse é o principal aí. Entendi. Então, o border ele vai querer a atenção daquela pessoa, Muito. E é muito interessante assim que às vezes essa explosão emocional do border, às vezes porque um bom dia no WhatsApp chega todos os dias às 7 horas da manhã e de repente a pessoa mandou às 8 da manhã. Isso pro Para ele é border, insuportável. Para ele é essa insuportável. espera para ele gigante, Exato. né? Exatamente, e é importante a gente entender o porquê, né? Quer dizer, para a gente vai chegar como a pessoa se atrasou, tem qualquer coisa, nem vem, né? Para eles, como esse registro de abandono já está tão forte, esse atraso vai vir como rejeição, abandono, e aí pode até surgir uma nova crise. Quer dizer, situações onde não existe o abandono, não é só no abandono real que o border sofre, ele sofre em todas as situações onde ele enxerga de forma errada um abandono, né? Então a pessoa foi viajar, o marido, a esposa foram viajar, quer dizer, ou muito menos, muitas vezes foi até a esquina, entende? Quer dizer, só esse afastamento já pode gerar uma crise. Tem até aqui, olha, Diário de uma Borderline em Crise. Diz assim. Ah, é a Bia, beijo. Bia. Gente, entrem nessa página que é muito bacana, tá? A página já está com mais de 20 mil pessoas aí. E a Bia me convidou para ajudar a administrar, as meninas todas, tem umas meninas muito bacanas, elas fazem um trabalho fantástico nessa página. Que legal, que legal. E a Bia vem falando justamente isso, olha, eu tenho uma pergunta, o caso borderline, sabemos que eles têm esse medo enorme do abandono. Isso faria com que eles buscassem relacionamentos com pessoas com transtorno narcisista ou antissocial? Muito, muito, Bia. É muito comum a gente ver psicopatas com borderline. Muito comum. Existem perfis que é impressionante. Porque o border, nessa carência dele, vamos entender então por que isso se dá, Tati? O borderline, nessa carência, essa busca por afeto, ele se torna extremamente manipulável, né? Exatamente. E o psicopata ou o narcisistão clássico, né? O narcisista clássico, opa, ele vai perceber essa fragilidade do border e ele vai falar, opa, que eu vou me sentir bem porque essa pessoa é frágil, isso vai fazer com que eu me sinta forte, né? Então, uma junção... E aí, o que ele vai fazer? Explosiva, né? Explosiva, né, Sérgio? A gente sabe que existem perfis que são, né, que se juntam assim, inconscientemente já estão se juntando.
O psicopata vai enxergar o border, o narcisista vai enxergar o border, e ele vai perceber essa necessidade que o border tem de atenção, de excesso de carinho, né? E ele vai começar a entrar na vida dessa pessoa desse jeito, se mostrando muito atencioso, né? Muito caridoso, uma pessoa muito que realmente o border possa confiar, e aí realmente é terrível, as consequências são terríveis, porque ele vai destruir mais ainda essa identidade, né? Ele vai fazer o que ele quiser com essa pessoa. É complicadíssimo, complicadíssimo. O borderline, ele pode, dentro da relação, Tati, se tornar um abusador? Eu acho que o borderline dentro de uma relação, ele pode se tornar uma pessoa que machuca o outro no sentido de tanta exigência com essa eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, que muitas vezes o outro se sente exaurido, né? O outro fala, poxa, mas eu tô te dando, né? Eu não tenho mais, eu tô aqui, eu tô oferecendo tudo que eu tenho e para você não é o suficiente, né? Então eu vejo parceiros de border muito cansados, deprimidos, muitas vezes, né? E realmente falando, olha, eu não sei mais o que fazer para mostrar que eu realmente gosto, né? Porque nada satisfaz, né? Exatamente. Essa percepção realmente de ele gosta de verdade, ele, né? Isso é tão frágil que o outro acaba falando, eu não tenho mais o que oferecer, né? Então pode ser muito complicado mesmo. Exatamente. Até a Jaqueline colocou aqui, olha, então seria trágico um border se relacionar com um narcisista? Nossa, o narcisista vai destruir o border. Ele vai destruir porque ele vai se alimentar dessa carência que o border tem, carência extrema. Ele vai se alimentar disso para conseguir esse ego inflado cada vez mais. E ele vai deixar esse border em algum momento, ele vai abandonar e vai deixar essa pessoa com uma sensação de fracasso ainda maior, né? Agora, no sentido de, falando, voltando ao abuso, o border, então, ele não vai se tornar um abusador, de um agressivo fisicamente. Ele vai Pode agredir-se a si ser. mesmo. Ou como é que ele Não, funciona essa métrica? ele pode agredir fisicamente também, tá? Ele pode ter crises, ele tem uma impulsividade muito grande. Então, num momento de grande estresse e aonde, principalmente, ele se sinta em momento de abandono e rejeição, ele pode agredir, sim, fisicamente, verbalmente, tá? Ele pode ter crises muito fortes aí, realmente de agressão, tá? Mas o que é importante colocar, Sérgio, é que nunca é manipulado, é sempre nessa impulsividade. Quando ele se percebe, ele já está ali. E depois a culpa é muito grande. E essa é a grande diferença, Tati, do transtorno antissocial, né? Que são os psicopatas e sociopatas, do narcisismo, tá? Para o borderline e os histriônicos. Porque normalmente o borderline e o histriônico ele não planeja, ele é impulso. Uhum, E exato. já o psicopata, os sociopatas e os narcisistas, eles trabalham com essa projeção. O córtex cerebral deles funciona muito bem. Exatamente. E o Né? que a gente tem que pensar, né, Sérgio, o resultado, né, dessa explosão para o border é uma culpa desesperadora após o ato, O que né? não existe no narcisismo. O que não existe no narcisismo, né? Então, realmente, a culpa aí vai vir de forma muito grande. Culpa, depressão, vai sentir. Ele vai realmente vai entrar num estado sempre de culpa, o border, né? E aí essa culpa vai gerar nele mais sofrimento, e aí ele pode se automutilar, ele acaba Exato. Aí ele vai retribuindo para todo esse mal que ele fez para o outro, jogando em cima sobre si. Exato. Aí ele vai para as compulsões, ele pode ter vários tipos de automutilação, tá, gente? O border não necessariamente vai se cortar, não é todo border que se corta. Ele pode ir para excesso de comida, excesso de sexo, de bebida, tá? Ele pode Compras.
o border, ele está sempre sem limites, né? Muitas vezes são pessoas que não têm limites, porque nesse vazio, né, eles vão buscando preencher esse vazio de várias, de diversas formas. Então, não há limite quando você tem um vazio tão grande, né? Você precisa se jogar de cabeça, né? E tudo é muito mega, né? Então, ele precisa sempre de muito. Então, se vai beber, bebe muito, vai fumar, fuma muito. Se tem sexo, Exato. é muito. E se sofre também é muito. Por isso que, assim, são sempre crises por motivos pequenos, né, Tati? Tem que colocar também. Então, sei lá, eu não coloquei o copo do jeito que tem que colocar em cima da mesa, isso já me gerou uma crise, por exemplo, né? E eu Já vou chorar. pode gerar uma crise, já pode gerar. É como você falou da mensagem, veio 2 horas depois, já gera, opa, sensação de rejeição, abandono, já leva a uma impulsividade, né? Já leva a uma impulsividade, a uma compulsão. Então, realmente fica esse círculo, né? Sempre. E tem uma coisa, Sérgio, que eu acho que é interessante falar, a substituição, né? Quer dizer, como o border ele precisa de alguém para preencher esse vazio, quando essa pessoa se afasta, muitos vão logo substituir essa pessoa por outra. Porque e aí ele vai chegar para você no consultório e vai falar assim: encontrei o grande amor da minha vida, né? Estou super apaixonada. Aí vamos supor que dure 1 mês esse relacionamento. Ele vai ficar assim, devastado, vai se sentir muito mal. Aí ele aparece 1 semana depois e fala: Tati, encontrei o grande amor da minha vida. O outro não era o grande amor da minha vida. Uhum. Entende? Então, existe sempre esse 880. O border trabalha sempre nesse mecanismo 880, né? Eu amo Eu odeio. e odeio. Exatamente. Por isso que muito importante quando se trabalha com border, eu acho que uma das coisas mais importantes é tirá-lo desse splitting, né? É cada vez mais fazê-lo enxergar que ele precisa estar no meio termo, que existe esse meio termo. Isso é muito importante. Que né? entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Exatamente. Exatamente. Tati, a Nora Dalva está dizendo aqui, ó, o que causa o borderline e se tem alguma idade para quando começa a aparecer aí os sintomas do borderline, se tem alguma idade, e também quem é que pode diagnosticar alguém com borderline? Tem uma pergunta aqui, eu acho que é a Jaqueline que fez. Vamos lá. Geralmente, gente, eu acho muito importante que seja diagnosticado pelo psiquiatra, tá? E muitas vezes, por pelo menos, 2 ou 3 opiniões diferentes aí, porque são poucas as pessoas, infelizmente, que têm um conhecimento muito grande para poder fazer o diagnóstico. Mas é o psiquiatra, geralmente, que vai bater o martelo, né? Mas quando é que começa? Como começa, né? Começa com sensação de abandono, real ou imaginária. Então, Sérgio, até, por exemplo, nesse meu primeiro livro, eu estou escrevendo um segundo agora sobre o border, o que as estatísticas colocam? 70% dos borders foram abusados sexualmente. Hoje eu já percebo que não é real isso, tá? A minoria vai ter sido abusada sexualmente, não é a maior parte, tá? Pode ser uma situação onde você sentiu um abandono de uma forma tão forte, não soube lidar com isso quando criança, que isso se instalou realmente como mensagem de abandono e de rejeição. Até intrauterino, né, Tati? Isso pode acontecer na gestação. Sim, com certeza, com certeza. Existem casos de abuso sexual, que aí realmente é terrível mesmo. Aí a gente pode entrar também em transtorno dissociativo, né? Que é outra coisa, mas existem alguns casos, e
geralmente, Sérgio, eu observo que vamos pegar aí, entre 2 a 5 anos, eu acho que é uma idade, assim, um período muito propenso a esse início, a essa quebra, né? Realmente, essa sensação de abandono que não vai conseguir, porque, na verdade, o border adulto, ele muitas vezes tem uma reação muito infantil. Ele é aquela criança abandonada. Então, quando você trabalha com ele, você tem que trabalhar aquela criança que ainda está sofrendo, ainda está se sentindo invalidada, abandonada, desamparada, né? E fazer essa criança amadurecer e crescer, né? Exatamente. Muito bom. Deixa eu só te. Ah, tá. E a causa, então, seria o abandono. Eu já li, Tati, algumas pessoas falando que pode ser genético, outras pessoas falando que pode ser por condições de vida, muita pobreza e tudo mais. A causa, então, você acha que seria o abandono ou sensação de abandono? A sensação de abandono. A gente observa, Sérgio, em alguns casos, por exemplo, borders que têm parentes esquizofrênicos ou bipolares, eu acho que isso ainda tem que ser estudado, tá? Eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade da genética, mas como é personalidade, realmente a gente percebe que existiu uma sensação muito forte aonde se iniciou esse quadro. Isso fica muito perceptível, né? Quer dizer, aconteceu algo que me quebrou e eu trouxe essa informação, né? Comigo, quer dizer, eu deixei isso comigo. Eu acho que aí é o mais importante mesmo, é um acontecimento mesmo. Eu diria, Sérgio, que todo border vive uma espécie de estresse pós-traumático, Entendi. tá? Para a É gente um entender. efeito rebote, então, ao trauma. Exatamente, exatamente. É um trauma que ficou registrado, né? Eu não consegui superar e eu vou levar isso para a minha vida, né? Então, eu acho que nessa comparação a gente consegue entender esse mecanismo. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, acho que foi a Rosa que fez. Estou tentando achar aqui. Ela fala assim: como eu faço para saber se eu sou borderline? Será que sou. Ela escreveu que achei. Nossa, será que eu sou um border? Como posso identificar de fato? É importante colocar, Tati, até para a gente não criar alardes, não criar aí um Sim, problema, que a gente tem nós, como profissionais, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, em criar uma epidemia, vamos dizer assim, de narcisistas e borderline. Todo mundo agora é narcisista, todo mundo é borderline. Calma, sim. calma, né? É que todo transtorno de personalidade ele é constante, permanente e repetitivo. Perfeito, exatamente. Não é uma fase da vida, Não é uma não. fase da vida, não é o momento que terminou um relacionamento, ou estou desempregado, ou estou num momento de mudança de vida, me sinto abandonado, me sinto triste, me sinto vazio. Não. Essas Exatamente. coisas acontecem mesmo sem motivo nenhum. É o modo operante da pessoa. Por isso que é um transtorno de Exatamente. personalidade. Né? Exatamente, é o meu Tá muito jeito, claro. né? É o meu jeito, a minha personalidade é essa, é o meu jeito de ser, como eu encaro o mundo, mas o tempo inteiro. É como você muito bem disse, a gente tem que descartar situações onde a pessoa vai estar borderline, entre aspas, né? Usando aí uma metáfora, quer dizer, vai estar mais explosiva, mais intensa, né? Não, aí não, né? São momentos que todos nós temos, gente, né? Eu sempre falo assim, quem nunca teve um grande amor, sofreu demais, né? Quem nunca substituiu alguém, né? Quem nunca sentiu um vazio Quem nunca foi grande. um narcisista na vida de outra pessoa? Exato. Né? Exatamente, exatamente. Então, todos temos um pouco, assim como a gente falou do narcisismo, todos nós temos um pouco de borderline em nós, né? Mas para se ter o transtorno de personalidade, você tem a vida toda, você tem aí isso o tempo todo com você te seguindo, né? Mesmo sem motivo nenhum. Quando não há motivo externo, ele cria um motivo internamente.
Sim, É sim. porque um modo operante. O transtorno de personalidade, o nosso cérebro, ele é igual um computador, pessoal. Então, é como se tivesse instalado um software no cérebro que só vai funcionar daquela maneira. Ele não consegue ver o mundo sem passar por essa dor. Então, é isso que faz a pessoa ter um transtorno de personalidade. Exato, por isso a palavra transtorno, né, Isso. Sérgio? Quando existe um transtorno, existe sofrimento nesse meu modo de agir com o mundo, nessa minha personalidade, né? Eu sofro, não é um período da minha vida, é um transtorno, né? Então precisa existir muito sofrimento para que seja um transtorno. Exatamente. Olha, uma pergunta aqui da Silvana. Um abraço, Silvana. Silvana é nossa aluna do curso de formação de terapeutas da sabedoria emocional. Um Ah, abraço para você. bacana, bacana. Olha, ela pergunta assim: olha, o borderline pode abandonar só pelo medo do pavor do abandono? Ou seja, Muito. com o medo de ser abandonado, ele abandona. Muito, muito, Silvana, ele faz isso demais. O que mais ele faz é abandonar antes de ser abandonado. Muitos agem dessa forma. O medo é tão grande de que o outro abandone que ele já fala: eu já vou abandonar antes, porque eu não vou suportar, né? Se o outro me abandonar, e ele tem essa certeza que o outro vai abandonar, então ele já abandona antes por medo. Acontece demais, demais. E até porque existe algo chamado validação do inconsciente. Então, para que eu tenha, ou porque o abandono é o gatilho, o sentimento de abandono é o gatilho para a crise borderline. Então, a mente tem que criar o abandono para que ela tenha crise. Então, ela entra no relacionamento, ela abandona para que ela tenha a sensação de abandono e tenha crise. Deu para entender como funciona a métrica? Né? É um ciclo, né? Exato, exato. E boa pergunta dela. Realmente é muito comum, muito. Bom, o pessoal está querendo saber sobre estriônicos, que é uma. A gente pode marcar depois, Tati, uma. Vamos, tem bastante coisa para falar do histriônico. Porque, curiosamente, o estrionismo é o transtorno menos falado e Ninguém talvez é o fala. mais frustrante. Exato, ninguém fala, né? E a gente tem a Jessica Rabbit aí para representar. A gente pode marcar um para falar do histriônico, acho interessante. Exatamente. E, Tati, vamos lá. Tem uma pergunta aqui falando como é que eu posso, se tem cura e se tem cura, como eu posso curar. Então, como é que faz aí para marcar uma consulta com você, pelo seu método borderline? Também pessoas que estão passando por relacionamentos tóxicos, pode procurar a Tati, Eu pessoas que vou são vítimas de passar. narcisismo. Vamos lá. Sim, eu vou passar, Sérgio, um contato direto meu de e-mail, tá? Que a Ah, pessoa e-mail, pode. Você pode tem falar. como passar aí? E-mail. O meu que você tem é o Tati Ades, Tati com Y, né? ADS Sim? 22@gmail.com. O Ok. Ades sem H. Sim, está aqui. Vem te passar para o pessoal. E aí Beleza? eu já informo, bacana. E, gente, se a resposta, né? Se tem cura, eu vou falar sempre que sim. Eu acredito na cura do border, sim, né? E eu tenho aí tem muita gente que realmente critica, mas eu vou continuar batalhando para mais casos de cura. E narcisismo? O que você acha do exemplo do Sam Becker, que todo mundo diz que ele é um narcisista redimido? No caso do narcisismo, você vê essa possibilidade, Tati No Hades? caso dele, posso ser bem sincera, Vamos lá. Sérgio? Eu acho que esse homem tem um ego tão grande e ele precisou se mostrar tanto, de alguma forma, que ele usou a própria doença para estar Para se criar um. tornando um pavão, mas ele não está nem 1% curado. Sinto Não. muito, assim, sinto muito, eu sei que assim, você quer passar isso, mas não é genuíno, não é real, e eu acho até cruel, porque as pessoas acreditam, né? Então, eu não acredito nada, Eu falei com realmente. você também, eu não Esse homem tem acredito. um ego absurdo, é ele o tempo todo, né? Como é que isso tá?
cura, né? Eu acredito, no caso do Samvec, eu também não acredito. Muito pelo contrário, eu acho que essa questão dele trabalhar com narcisismo só potencializa o transtorno dele. Exatamente. Você olha, inclusive, pela fotografia da esposa dele, como que aquela mulher tem um, né? A gente já percebe, né? Ele é um narcisista clássico, né? Clássico, ele é um Trump, ele é um clássico, como o Trump. Sim, exatamente, exatamente. Então, não, Sam, não caio não, tá? Não... Eu não acredito, eu acredito em algo, Tati, que os antissociais e o narcisista, eles podem ficar quietos por um tempo. Isso. Uhum. Tá? Então, eles, principalmente psicopatas, depois que saem da cadeia, que tá tudo ali meio a casa caiu. Então, o narcisista a mesma coisa, quando a coisa tá bem difícil, todo mundo já percebeu né? que ele não é uma pessoa normal, ele fica quieto por um redimido, vai para a igreja, se converte, fica bonitinho, mas depois o transtorno volta de novo. Exatamente, concordo com você, concordo 100%. Ele pode, por um tempo, estar ali, até por... Não, deixa eu até de alguma forma fingir que eu estou adaptado aqui, mas vai voltar, né? Principalmente os conscientes, né? Principalmente os psicopatas. Os psicopatas, aí realmente, gente, não tem o que fazer. Aí quando eles têm consciência do transtorno, e isso potencializa o transtorno. Incrível isso. Exatamente. Né? Porque, principalmente no caso dos psicopatas, que também a gente pode marcar alguma coisa depois, Tati, sim. Eles estudam como funciona a mente deles para que eles possam usar melhor as suas mentes, entendeu? Muito. Os psicopatas, Sérgio, nos observam, né? E conseguem tirar expressões mais carinhosas e sorrisos, e eles treinam isso porque, na verdade, gente, a gente tem que pensar na nossa espécie realmente como grupos, né? Porque é assim, né? A espécie humana. Então, eles observam a gente e eles copiam, né? Porque eles precisam parecer pessoas mais gentis, mais educadas né? E eles têm aquela lábia, realmente, aquela sedução, aquele jeito, né? Todo muito amigável. Geralmente, você vê que as pessoas que conhecem um psicopata vão falar: nossa, mas não... esse é o último que eu ia pensar que fosse psicopata. Exatamente. Né? Exatamente. E eles estudam o modo operante do transtorno. Exato. Eles vão estudar a si mesmo para poder agir melhor. É incrível, a capacidade que eles têm, né? E aí, gente, é uma manipulação pensada, não realmente eles pensam e é algo realmente, o psicopata é extremamente cruel. E né? vão fazer curso de psicanálise, vão fazer curso de coach, vão fazer programação neurolinguística, vão estudar linguagem não verbal, sim, tudo para poder agir melhor. Exatamente. Ó, tem uma última pergunta aqui do Diário de uma Borderline em Crise, diz assim: quando um pai, no caso narcisista, molda uma criança até a idade adulta e se projeta nessa criança que cresce sem personalidade, podendo ter um transtorno, existe uma forma de ajudar ambos? Existe, é interessante essa pergunta, porque muitos borders têm pais narcisistas, tá? Por quê? Eu vou explicar isso. Vamos imaginar uma mãe narcisista que não deixa que essa filha tenha uma identidade dela própria, né? Porque o narcisista, mãe, ela vai ver o filho como uma extensão, né? Algo que ela quer que esse filho seja. Principalmente se for filha, né? Principalmente se for filha, exatamente. Então, essa pessoa vai crescendo com uma sensação muito border, típica de quem sou eu. E, claro, de abandono, porque não existe um afeto real ali. Então, muitos casos realmente de borders com pais narcisistas. E aí, Sérgio, qual era o resto da pergunta? Como ajudar ambos? Tem como ajudar ambos, mas eu ainda acredito que é mais fácil ajudar o borderline,
tá? Porque sabe qual o problema, gente? O problema do narcisista é ele aceitar a ajuda, né? Porque ele não vai se ver como um narcisista. É muito difícil que o narcisista se enxergue como um narcisista. Ele não vai buscar ajuda, ele não vai chegar no consultório e falar, gente, eu sou um narcisista clássico e quero ajuda, né? Então, eu acho mais difícil ajudar esse narcisista. Se a gente falar em narcisismo, que não seja Não, é o mais fácil ajudar o transtorno, borderline, você falou aí, não é isso? o borderline a gente tem como ajudar. Eu acho mais difícil o narcisista clássico. Agora, se a gente pegar um perfil narcisista, a gente tem como trabalhando o oposto dele, que aí já é uma questão como ele tem uma imagem e essa imagem ela é fixa, né? Ele acredita nessa imagem, seja ela o belo ou o feio, e isso é determinante para ele. Como é que a gente trabalha o narcisista? A gente inverte essa imagem. É preciso essa inversão para que ele perceba o mundo de uma forma diferente, tá? Então, é possível, alguns graus de narcisismo, sim, a gente trabalhar essa pessoa. E aí é importante dizer que, nesse caso, há uma diminuição, vamos dizer assim, dos sintomas, mas não a cura. Exato, exato. No caso do Narcisismo. transtorno, do narcisismo, dependendo do grau, né? Eu acho que fazê-lo ter essa inversão realmente pode ser de grande ajuda, né? Porque ele vai começar a enxergar o outro de uma forma diferente no momento em que ele se enxergar, né? Então, mas é muito difícil. Não, isso que você está falando é provável, porém raro. Sim. Porque normalmente o narcisista ele só vai para a terapia quando ele está em crise, tá em crise de casal, quando está em briga aí do relacionamento, tá com problema no relacionamento, e aí a outra parte, que nós não chamamos de vítima, nós chamamos de alvos, né? Uhum. Ela propõe a terapia de casal e o narcisista ele vai para triangular com o terapeuta. Sim, Ele sim, vai isso acontece aprovar, muito. ele vai convencer o terapeuta que a pessoa ali que está com ele, que ela é a causa de todos os males. E normalmente, se é um profissional sem preparo, ele cai. Exatamente, exatamente. Mas a única forma que eu vejo mesmo é como a música do Caetano, né, Sérgio? Quando ele fala que Narciso acha feio que não é o espelho, depois ele fala porque é o avesso do avesso do avesso do avesso. Então, o narcisismo, na verdade, a gente tem que colocá-lo ao avesso, né? Para ele tirar, ele quebrar esse padrão de imagem tão formada, né? Que realmente. Então, a única forma é trabalhar o avesso dessa imagem, né? Muito bom, muito bom. Então, Tati, obrigado. Vamos lá, vamos fechar. Eu agradeço demais aí a sua participação, de verdade. Eu já disse para você, eu encontrei você há um tempo atrás, num momento que eu estava muito, muito mal, o seu trabalho me ajudou muito, os seus livros, as Que suas bom. entrevistas, a conversa, você foi solícita comigo, eu mandei um e-mail para você, a gente conversou, eu agradeço demais, e hoje, para mim, é como se eu estivesse entrando no estádio da Champions League, num time do Barcelona, sabe? Eu Que tô, bacana, que eu tô legal. jogando aí hoje com o Neymar aí do que tange a transtorno de personalidade. E para mim é muito bom, como profissional, eu fico muito feliz em saber que o meu trabalho conseguiu chegar aonde eu cheguei, a prova disso é poder conversar com você. E eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui no canal. Você é sempre muito bem-vinda. Quando Obrigada. precisar, venha. A gente pode marcar várias coisas, tem várias coisas para a gente conversar aqui. Vamos falar de histriônico, de Vamos. psicopata, né? Vamos marcar aí outras pautas. Eu também agradeço muito, Sérgio. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E toda a galera aí, pessoal, olha, eu vou colocar de novo aqui o e-mail da Tati, Ades. Vai lá no divã. Deixa eu pegar até aqui, ó, rapidinho.
No Divã com Tati Hades. E quem quiser comprar algum seu, Tati, como faz? Então, loja física é muito difícil, tá, Sérgio? Mas o pessoal encontra nas lojas online, tá? Então, as maiores, Saraiva, Fenac, Submarino, mas eu aconselho realmente a procurar online, porque Ah, loja tá. física tá complicado mesmo. Então, você tem e-book, alguma coisa? Não, tem que ser online mesmo. É online, sim. E a pessoa compra, né, nessas livrarias online. Então, Saraiva online, a Cultura online também, Fenac. Muito bom. Eu coloquei aqui o link do canal da Tati. Dá um pulinho lá. Tem uma live que nós fizemos na terça-feira falando sobre narcisismo. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. Tá? Então, foi muito bacana. Ficou top das galáxias. E aqui também o e-mail da Tatiade, se você quiser entrar em contato com ela. E se alguém quiser entrar em contato com o Sérgio Lima, 1998840-5607. Tá bom, gente? Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. Um grande prazer. Um abraço, Tati. Até Obrigada, a próxima pessoal. aí. Um beijo para todo mundo. Beijo, Sérgio. Tchau, gente. Paz e prosperidade.